Eliphas Levi e o mentalismo. Eliphas Levi foi uma figura do século XIX que projetou muito a magia. Mas, antes de nós entrarmos nesta história, eu gostaria que, se você ainda não o fez, que se inscrevesse aqui no nosso canal, clicasse no sininho para receber atualizações e depois fazer alguns comentários aqui embaixo. Muito bem, Eliphas Levi nasce em 1810, filho de um sapateiro, um simples sapateiro. E sua mãe, com aquela vida de mulher da época, né, fazendo suas coisinhas. E ele tinha uma tendência, um pendor muito grande para o desenho. Mas seus pais não tinham dinheiro para poder pagar uma escola, um professor, e o colocam num seminário para que ele desenvolva o seu lado cristão e para se transformar num padre. E desta maneira, ele cursou normalmente os trabalhos. Ele já escrevia alguma coisa e ele começa a escrever alguns livros religiosos, católicos, e ele atinge o nível de diácono, então é destinado a ele tomar conta de catequizar moças de família que iam participar da igreja. E ele começa com esse seu trabalho e, ao lado disso, ele começa a escrever textos sobre Nossa Senhora. Muito devoto se torna dela. Até que, num momento, ele toma para si a educação de uma moça que havia sido recusada. Era jovenzinha, menina, eu falei moça, mas ela era menina, que havia sido recusada porque ela não tinha condições financeiras para se instruir dentro da escola que ele estava trabalhando. E ele assume por conta dele. E ele passa a ter uma relação muito estranha, apesar de que dizem que não houve nada além desse relacionamento espiritual entre os dois. Mas ele sente que ela tem alguns aspectos da pureza de Nossa Senhora e fica um pouco fixado nesta menina. Quando ele está quase para ser consagrado como padre, ele conta para o seu confessor este sentimento que habitava a sua alma. E, portanto, ele não pôde ser consagrado. E ele sai da igreja, com as portas da igreja fechadas para ele. Ele sai do seminário e começa a escrever textos altamente contrários à igreja, textos radicais. E ele acaba sendo preso por heresia nesse período em que ele estava empolgado na sua juventude, 26 anos, florescendo. E é aí que ele entra para o misticismo. Nesse instante, as portas do misticismo se abrem para ele, já que as da igreja haviam se fechado. E ele começa a viajar por países que estão ali ao lado. Vai para a Inglaterra, era francês, né? Vai para a Inglaterra e começa a ter contato com outras escolas e com outras formas de pensamento. A partir deste momento, a vida de Eliphas Levi se transforma em algo diferente. Ele é totalmente voltado para a magia, onde ele vai buscar mais conhecimento. Ele quer não só o poder que a magia podia lhe dar, ele queria usar a magia como uma forma de entender Deus, de entender o sentido da vida. E esse seria o grande poder que se poderia adquirir. E escreveu vários livros. Esse aqui, Dogma e Ritual da Alta Magia, os grande arcano, a história da magia, o curso de filosofia oculta e muitos outros. Os livros dele são tão importantes na mudança do pensamento que estava entrando, porque veja, logo em seguida vieram figuras muito marcantes que transformaram o pensamento humano e permitiram que hoje eu possa estar gravando um assunto como esse sem ser perseguido pela Inquisição. Porque o pensamento mudou. Aquele radicalismo tão marcante dos séculos passados começa a ficar mais
permeável. E vem aí então a Blavatsky, a Aleister Crowley. E por falar em Aleister Crowley, o Aleister considerava o Eliphas tão importante que dizia ser uma reencarnação do Eliphas Levi. Se isso é verdade, eu não sei, mas ele se considerava como tal, para você perceber que ele queria trazer para a sua obra a luz que Eliphas Levi proporcionou. Faltou dizer que Eliphas Levi ele entrou para a maçonaria. E aquele Baphomet que a gente vê, aquele diabo sentado com um chifrinho, uma mão olhando para cima, outra para baixo, os seios femininos, foi desenhado por ele. Lembra que ele gostava de desenhar, ele era um bom desenhista. E ele cria esta figura. Mas isso durou, esse amor com a maçonaria durou um pouco, porque logo ele entrou lá num certo conflito dentro da loja e com as pessoas que participavam com ele, e ele se afasta da maçonaria logo depois. Eliphas Levi morreu no dia 31 de maio de 1875. E ele deixou as portas abertas para todos aqueles que buscavam penetrar no mundo do misticismo, para todo aquele que busca, até hoje, esse trabalho interior de uma forma mais equilibrada, mais estruturada. Finalizando, Eliphas Levi foi considerado por muitos estudiosos como o maior ocultista do século XIX. Se você gostou, faça seu comentário aqui embaixo. Nos vemos no nosso próximo mestre. Até lá então.